Olá! Hoje estou fazendo um trabalho aqui em malha inglesa. Muitos chamam de malha inglesa ou ponto inglês, outros ponto perlé, outros ponto pescador, mas no fundo eles são todos uma variação do mesmo ponto. Esse ponto é feito com a frontura, ou seja, a máquina e a frontura fechada. Aí surgem alguns problemas. No momento em que se faz a diminuição de um decote ou de uma cava raglan, por exemplo, pode escapar pontos. E uma inscrita me pediu o que fazer, uma dica para não ter que desmanchar a peça inteira porque caiu um ponto. Quando é na diminuição, eu sempre faço com transportador pequeno. Mesmo que eu tenha o transportador grande, eu prefiro usar o pequeno várias vezes. Porque às vezes, quando você usa um transportador grande, um deles entra, o outro não e cai. Se a malha é aberta, a máquina está aberta, você consegue recuperar mais facilmente. Já quando é na frontura, fica difícil você achar um ponto que escorreu lá para baixo, porque você está com bastante peso no teu trabalho. Então, eu prefiro usar transportador pequeno, transportador de 1. Às vezes, também acontece de cair não na diminuição, mas porque a regulagem ou da máquina ou da frontura está diferente, está muito mais alta do que deveria, uma regulagem maior do que deveria. Então, o ponto fica tão saltado ali que no passar o carro ele cai. Então, ajustar a regulagem é um dos passos iniciais para você não ter problemas durante o trabalho também. Ela precisa de peso, não apenas um peso, vários pesos embaixo. Quanto maior o número de pontos, maior a quantia de pesos também, certo? Mas vamos lá. Aqui eu estou fazendo diminuição e simulando uma cava. Sempre deixo uma margem para ela ficar bem bonita e transporto. A diminuição em si vai ser com o quarto ponto. Então, transporto e transporto. Os demais acompanham, sempre individualmente, com o transportador pequeno. Ah, mas é muito demorado. Pois é, eu prefiro que seja demorado assim do que cair um ponto e eu não conseguir recuperar. Feita a diminuição, acerto. Para não ter agulhas em meio caminho, elas precisam estar bem ajustadas. Isso também ajuda a não cair ponto. Há outro detalhe também com relação à regulagem. Eu costumo testar, fazer uma amostra pequena de trabalho, para testar regulagem. Normalmente, a máquina fica numa regulagem, a frontura fica na outra. Aqui eu estou com uma lã na regulagem 5 na máquina, 4 na frontura. Por que isso? Elas têm diferença e a tensão delas é diferente também no tecer. A frontura, ela fica um pouquinho mais folgada sempre do que a máquina. Esse ponto, malha inglesa, ou ponto perlé, ele tem apenas a laçada na parte da frontura. Quando eu passo para a esquerda, a laçada fica em cima do ponto. Na máquina, todas as agulhas trabalham, sempre, em todas as carreiras. Então, só por esse motivo já dá a ideia de que a tensão delas também é diferente, certo? Agora, vamos ao que interessa. Como fazer para recuperar um ponto caído? Não existe uma técnica apenas, existe muita paciência que precisa se ter. Como essa é uma laçada que fica apenas na parte da frontura, para esse tipo de ponto, porque eu já mostrei em vídeos que existem variações. Aqui foi selecionado 1 por 1.
mas existe a malha inglesa com todos os pontos. Existe também a malha inglesa em que não só a frontura tem essa laçada, mas também a máquina tem a laçada. Então, são variações do mesmo ponto. Você precisa conhecer o ponto para depois tentar recuperá-lo. Então, sempre observa o tipo de ponto, o tipo de trabalho que a máquina está fazendo. Se você não conhece, você vai remalhar todos os pontos normalmente e acaba fazendo um erro depois de ter recuperado o ponto. Isso também é óbvio, né? Mas vou fazer uma diminuição e vamos supor que tenha caído esse ponto de cima. Eu vou tentar pôr ele na agulha e ele caiu. Vou transportar os próximos e daí eu percebo que caiu o ponto. Ah, caiu o ponto. O que que eu faço? Primeiramente, tira-se peso. Se eu estou com peso embaixo, o ponto vai correr. Então, tiro o peso. A máquina tem 2 degraus. Tento abrir um degrau apenas para recuperar. Consigo enxergar o ponto ali? Pego com cuidado e trago ele para a agulha que ele está, que deveria estar. Agora, recuperar a carreira. Esse só desmanchou uma carreira. Recuperei, coloco ali no lugarzinho dele, vejo se não tem mais nenhum problema, recoloco o peso e fecho a máquina. As agulhas ficaram uma para cima, uma para baixo, isso não pode. Então, acerto elas com cuidado. Se ela passou, o ponto passou para baixo da palheta, eu baixo com o transportador. Se eu simplesmente baixar a agulha dessa forma, puxando a agulha para a posição normal, vai acabar caindo o ponto. Então, sempre atenção é tudo. Observo se não deu mais nenhum problema e sigo em frente. Nova diminuição. Sempre estou fazendo aqui de 4 em 4 carreiras. Nova diminuição. Vamos transportar todos os da máquina. E esse daqui, eu deveria colocá-lo na agulha correta e ele caiu. O que fazer? Agora é a parte da frontura, que é diferente a malha da parte da máquina. Primeira opção, chorar. Primeira coisa, tirar pesos. Abrir o degrau da máquina. Nota como ele está correndo rapidinho lá para baixo? Consigo ver o ponto com o auxílio de uma ferramenta ali. Tento apanhar. Se ele estiver muito para baixo, fica difícil enxergá-lo, eu vou indo desmanchando as carreiras, mas aqui eu consegui. Peguei o danado que estava fugindo. Agora eu tenho o seguinte, a agulha está aqui, ela tem ponto trabalhado, mas eu lembro que toda carreira que eu passava para a esquerda, havia uma laçada em cima. Então, eu conto quantas carreiras eu tenho aqui desmanchadas, olha, 1, 2, 3, 4. Isso significa que uma dessas é laçada por cima, outra dessas é carreira feita, então refaço o ponto ali. Essa é laçada por cima
E a última é carreira tecida. Puxo o ponto. Olha, o último aqui já se desfez. Cuido para esse também não dar problema. Corrigido o ponto caído, coloco o peso novamente antes de fechar a máquina. Para fechar, pega as duas mãos e empurra ao mesmo tempo. Não fica fazendo um lado e depois o outro. Ao mesmo tempo para cima. Agulhas vieram e ficaram todas mal posicionadas. Vou baixando os pontos, vendo se nenhum deles passou da palheta. Baixo todos os pontos e verifico aqui no final se está tudo certo. Às vezes precisa dar um puxãozinho no fio, porque ele ficou repuxado. Corrijo o problema e vou em frente. Suponhamos que eu tenha perdido o ponto no meio. Vamos derrubar um ponto aqui no meio. A mesma coisa que foi feito antes. Tiro o peso. Se eu não consigo enxergar, abro a máquina. Peguei o ponto. Coloco na agulha. Não consigo identificar que carreira eu vou fazer. Se eu faço ou desfaço, como é que eu tramo ele ali. Então, antes de seguir, coloco o peso ou um peso pequeno. Os pesos que eu estava trabalhando são pesos grandões. Troco por um peso menor. Coloco peso menor ali na frontura. Fecho a máquina. Baixo essas agulhas com cuidado para que elas não caiam ponto algum. Por que elas vão cair? Se passou o ponto para baixo dessa palheta aqui, ele vai cair se eu puxar para baixo. Então, levo ele com o transportador. Verifico bem. Não posso deixar a carreira assim. Vou desmanchar. Ai, meu Deus. Pois é, desmanchar com malha inglesa é um terror. Vou indo ponto por ponto ou dou uma puxada e depois cada um dou uma puxada e depois cada um eu coloco, vou desmanchando mais fácil. Cheguei no outro lado, baixo os pontos. Dou uma puxada. Dou uma puxada. Se eu tenho uma linha resistente, eu consigo puxar assim, tudo bem. Se eu tenho uma linha meio sensível, fraca, ela acaba quebrando. Então, é sempre bom ver o que você faz no teu trabalho. Cheguei na carreira em que estão todas corretas, troco o peso pelo peso correto, peso grande, e continuo normal. Então, existem inúmeras situações em que você precisa ter, primeiro, paciência, porque esse não é um ponto para se deixar errado. Se você deixa um ponto mal feito aqui no meio do trabalho, é de longe que vai enxergar, porque a malha inglesa tem justamente essa nuance. Ela é fofa, ela é um trabalho que salta, fica bonito, mas ele tem que estar perfeito. Não pode ficar falhado. Uma coisa que também falha bastante, pontos, falha não o ponto em si, falha o fio. Quando se trabalha malha inglesa com 3 fios, por exemplo, quando se trabalha malha inglesa com 2, 3, 4 fios, por exemplo, às vezes um deles resolve não trabalhar na máquina. Ele não gosta, ele não entra na trama do ponto e fica
2 trabalhando e 1 não. Isso também nota-se uma falha de longe. Então, a malha inglesa é para ser feito devagar. Se acontecem erros desse tipo, corrigir na hora. Não esperar terminar a blusa inteira para depois corrigir, porque não tem como. Chegou lá no decote e você viu um ponto lá no meio da blusa, o melhor mesmo é desmanchar tudo e começar de novo. Existem pontos muito bonitos, como esse, que dão trabalho. Qual é o trabalho dele? Observação, paciência. Aconteceu um problema, corrige-se na hora, não deixar para o final, certo? Eu vou tirar da máquina essa malha aqui para mostrar a cava e ver se não tem nenhum outro detalhe, nenhum outro problema. Para tirar a malha inglesa, eu desligo toda a máquina. Ela é feita usando o PR e o P, que é o botão auxiliar, levantados. Então, tiro da máquina, passando algumas carreiras em barra normal. Tiro com linha de outra cor ou tiro remalhando. Aqui eu não vou remalhar. Vou tirar na esquerda, que fica melhor para eu conseguir desengatar da máquina. Tira-se o peso ou os pesos quando se tira trabalho da máquina. Seguro embaixo e passo o carro. Assim sai o trabalho. Aqui a malha inglesa no lado avesso. E aqui a malha inglesa no lado direito. Vamos ver se deu mais algum problema. Não. Então, é o trabalho que fica perfeito. Esse é o trabalho da malha inglesa que cede. Ele cede bastante em largura e encolhe em comprimento. Por isso que eu sempre repito, fazer uma amostra. Colocar uma quantia de pontos na máquina, 40 ou 30 pontos, tecer uma quantia de carreiras, ou 50 ou 60 carreiras, tirar em linha de outra cor para deixá-la descansar e medir. Porque na máquina você não consegue ter ideias de comprimento nem de largura exatos, então sempre faz a amostra. Cava raglan é feito dessa forma aqui, com uma margem, aqui eu dei 3 agulhas de margem, e fica muito bonito na hora que costura. Costura-se na cava um gominho para dentro, ele fica essa margem, essa borda aqui muito bonita. Certo? É isso que eu queria para hoje, responder não só a essa inscrita, mas a outros também que tem problemas quando cai ponto, porque cair ponto na máquina enquanto se trabalha é uma coisa corriqueira. O problema é colocá-lo de volta sem que apareça defeito na malha. Certo? Se por um acaso aconteceu de fazer um defeito, depois que você colocou, fez o trabalho todo e notou ao tirar a malha que deu um defeito aqui, a solução é desmanchar e fazer de novo. Ok? Para hoje, essa é a nossa dica. Bom trabalho!